Terraplanista, se da ahí. Sí, pero... Esa no vale. De Portugal a Brasil, ¿eh? Eso está hecho a propósito, ¿no? ¡Qué loco! ¡Hola! ¡Es enorme! Este vídeo también fue sugerido por un suscriptor del canal, ¿vale? Que tampoco sabes el nombre. De cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, que lo ponga en los comentarios, como siempre. Y bueno, el vídeo es de un canal que se llama Plano Piloto. Es otro vídeo de tops, ¿vale? Este se llama 10 datos sorprendentes sobre Brasil. Emoji de cabeza explotando y emoji bandera de Brasil. Ese es el título. A ver qué te parece. Lo más sorprendente eres tú, guapo. 3, 2, 1. Alô, alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Ah, sí. Já sabemos bem disso, mas uma Espanha coisa é seguro que saber, não lo é. a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, geografia, então fiquem vale. até o final. No habrán cosas raras. Geografía, ¿verdad? Número 1. Mapa errado. Como? Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, isso você já lo sabia sei que eu, esse hein? mapa, ele tá Isso já lo errado? sabia. Calma, calma, não tem nada a ver com terra plana não. Mais É que na pequeno, verdade, sim. pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, um papel isso eu quadrado sei. normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz mais ou menos é Pero pega o hay planeta, diferentes cobre ele com uma variaciones, folha de vamos papel aprender. e aí projeta Ya, no hombre. papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Facilito, não? Ela é até usada Las no del Google Ecuador Maps. son E más- ela se tornou bem Claro, popular los porque ela del não Ecuador tinha se- muito da se acercan precisão más a su que os vida navegadores precisavam Los quando abajo estavam se navegando. comprenden. Só que hoje em dia, De que a gente Portugal não a precisa mais Brasil, navegar, ¿eh? pelo menos Eso usando está hecho a mapa, assim, propósito, todo ¿no? mundo tem celular, o GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E aí isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Sí, sí. Mas na verdade, não Na é bem realidade, assim. Parece super grande. A melhor maneira de olhar Cambia para o mapa muito. para ver o tamanho dos países e dos Bacana, ó. continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode isso eu selecionar vi qualquer isso, país né? que você quiser Isso eu vi em e TikTok. comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no É centro, guapo. mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina. Es E mais que, do que como muitas Rússia, pessoas em outros casi, países ¿sabes? imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão Deus. grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura Maldito da Terra. francesas. Se você estiver em uma ponta e quer ir pra Terraplanista, outra, um se daí. caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é Olha. tanta Ya, pero es tan que se você grande tá que no meio más do estado cosas, ¿sabes? e aí dois Pero dos seus porque amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Isso é 10 vezes mais alto que o 10 Monte vezes mais Everest. que o Monte Ou Everest. seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Também, gente, não vamos confundir o estado do Amazonas com a floresta amazônica, Claro, que eu ia dizer, continua hay um estado passando o estado por quilômetros e Onde quilômetros, está o rio, tendo todo ao isso. todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros Lo ves quadrados. todo isso. É mais ou menos Joder, 59% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% da população. Hostia, son el 12, Falando em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Ah, Amazonas. vale. Desde pequeno, eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo.
pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso, mas o rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, o Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Tremendo. Número 4, divisa. O Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Sabe quais? Pues ni idea. O la Equador verdad. e o Chile. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, muitos brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se Pues no consideram um tenía povo ni idea. latino. Porque no hablan mesmo español, sendo. no sé cómo. Não sou Número 5, nadinha, né? vizinho europeu. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha Não, por porque aqui, tem lá, ou a lá, Espanha fecha por ali, aí. quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Mas na verdade é o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira com a França, por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa pero bem no, eso es desapercebido. trampa. A ver, Lá está não é um bueno. país independente, ou uma colônia, ou um Sim, território. isso não Ele é vale. considerado como uma região da França, como se fosse um estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Guiana Pues tú sí Francesa que no lo sabías. são cidadãos franceses La e, capital es consequentemente, París. europeus, tendo aquele Bueno, passaporte que tanto Este brasileiro dato quer. é um pouco... Então, tecnicamente, para ir louco. para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros 2 países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Piu, piu. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na Las armas. mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês e do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, que é uma mistura de língua indígenas com europeias. E falando no Suriname, número 7, Suriname. perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os 2 países. Então, se você quiser chegar lá por terra, Para que você vai ter queres que ir a pegar o caminho Suriname, mais chicas? comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Hola, Número 8, pero sin do sentido outro es eso. lado do planeta. Qual que é o país mais Vai a longe volta? do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil de dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, China, eu ia por chegar lá arriba. no Japão. Mas, na Japão, verdade, Coreia. a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase toda as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um Es otaku eso. e quer gravar um buraco para chegar no Otaku. Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Não, Okinawa, pensava em pede Las para Palmas ele de Gran colocar uma Canaria. fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o Ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste Que do Brasil. fuerte. Ou Claro, seja, depende tem mais de onde africanos tu perto vayas, de né? você do que acrianos. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Qué Venezuela. bonito. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu Ai, perguntar para boa. vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França.
Mas não é só isso não. O extremo norte também ele tá mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, Todos. até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe do que do extremo sul do Brasil. Como Mas não para ir deve estar andando, mais perto dos ¿sabes? Estados Unidos, Buah. né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de Que todos louco. os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. louco. Aproveitando que Olha, hoje esse falamos de enorme. geografia, eu quero apresentar para vocês um canal muito bom Esse que fala de enorme. assuntos parecidos e super interessantes. Colado. Ele deixou uma mensagem aqui pra gente. Bora ouvir. Olá pessoal do Plano Piloto. Você sabia que o Brasil já foi considerado por especialistas internacionais como um sério candidato a ser uma das próximas superpotências? Para entender essa história e saber como isso é possível, convido você a visitar o Global Politik. Em nosso canal, encontrará vídeos sobre geopolítica, economia, temas militares e cenários hipotéticos envolvendo todos estes assuntos. Eu sou o Elisandro e espero você lá. Valeu, Elisandro. Se vocês quiserem conhecer melhor o canal dele, só clicar no link que vai aparecer aqui no cartão. Mas é isso aí, se algum dos fatos vocês não sabiam, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar, se inscrever, clicar naquele sininho para saber quando a gente vai colocar próximos vídeos, próximos podcasts. Também olha a opção de Seja Membro que já está disponível. E eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. Los miembros que pagan, ¿eh? Muy interesante el vídeo, ¿eh? Lo del sándwich. Pero el resto, muy chulo. Le iba a dar like, tío, pero no puedo. El vídeo me ha gustado bastante, está muy bien hecho este top. No hace falta que salga una persona para hacer un top y para mí de los mejores que he visto de momento, tops brasileños. Así, un dato que no sabía. Bueno, lo de la distancia de Brasil, que sale más barato viajar a otro lado que Brasil, que a la otra punta de Brasil. Sí, está interesante. Ya sabemos eso. Nos ha quedado claro que es muy grande que en Brasil con este vídeo. Lo que sí me ha impactado es que desde la otra punta, o sea, de una punta a la otra de Brasil, esté más lejos que de Canadá. Eso sí me impactó. Pero la primera me la sabía. Lo del mapa, ¿no? El mapa sí me la sabía. Interesante, ¿no? Yo he aprendido. La verdad. No, sí. A mí que es súper grande. Ya, yo no, o sea, sabía que era grande, pero No tanto. no tanto, ¿sabes? Sí, sí, igual. Por ejemplo, que esté tan cerca, bueno, ha dicho que la que está más lejos era Filipinas, ¿no? Que en verdad, claro, tú te pones a mirar la bola del mundo y dices, hostia, pues de América a Asia es lo que está... Más cerca. Yo hubiese dicho que está más lejos, por ejemplo, de Rusia Yo o también algo así, pensaba que ¿sabes? Rusia. la verdad. Bueno, porque el Pacífico es muy grande. Puede ser. Ese sí, claro. En conclusión, Brasil es demasiado grande, hay que partirla a cachos. No, esto no puede ser, es demasiado. Lo que más me ha sorprendido es lo de que de una punta a otra hay más distancia que, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá. Pues aquí hay que partir la mitad, mínimo. Hombre, que esté más cerca Canadá del extremo norte que Brasil, que el propio extremo sur de Brasil, me ha volado la cabeza porque no tiene mucho sentido. Y que África esté más cerca de Brasil que Estados Unidos. O sea, estás al lado, tienen más africanos cerca que estadounidenses. Muy heavy. Luego, no sé, el río del Amazonas que podía hacerse ida y vuelta. Es enorme, o sea, no me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza, no lo entiendo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido muy sorprendente los datos, la verdad. Y eso, dale like, suscribiros, activar la campanita. Apunto fato. Você pega dislike, eu te mato. Vale, vale. Te vas a comer todos mis troleos, no sepas.
No sabrás cuándo dar a play. No está bien. Bueno, No me quería. No, a ver, si tú eres más alta, pues eres más alta. claro. A ver, aquí se nota. Claro, La Judith además, está más lo arriba. lo que sí que veía raro era a la Judith como a tu altura, eso sí. Está más que- arriba. Porque tú no los conoces. No, no, Así ahora, mejor. está a tu altura. Vale. What the fuck? Nada. Estoy pensando, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, pero Vale, pues ya estaría. Cerveza. Ya está, está. Apoyador. Pone apoyador. Apoyador generoso.